Valar Morgulhes, crianças do verão! Bem-vindos ao primeiro vídeo de cobertura da segunda temporada de House of the Dragon. Claro que estou atrasada, obviamente, mas como vocês podem ver, tô de mudança, tô mudando de estado com uma criança de 2 meses de idade, então tá uma loucura, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Bárbara e eu tenho esse canal aqui onde eu falo de House of the Dragon, Game of Thrones, destrincho os livros e eu tenho o costume de fazer live, né? Então, gente, provavelmente esse vídeo vai ficar bem cagado, porque é um vídeo gravado, né? Eu gravo a hora que dá, a hora que a neném tá dormindo, que eu tenho tempo, né, de fazer as coisas. Então, eu que vou editar, porque eu não tenho nenhum editor aí, né? Então, peço paciência pra vocês, tá bom? Mas eu tô achando super estranho fazer vídeo gravado, mas vamos lá, vamos começar então a nossa cobertura. Eu vou lançar esse vídeo como estreia, umas horinhas antes ali de sair o episódio, né, do segundo episódio, então, pra quem quiser dar uma relembrada do que aconteceu no primeiro episódio, né, e já entrar no segundo aí com tudo fresquinho na mente, tá? Então, vamos lá. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar bastante, né? De destrinchar mesmo cada detalhe. Como eu tô de mudança essa semana vai ter só esse vídeo, tá? Mas a partir da segunda semana, daí eu já subo mais uns vídeos aqui pro canal. Vai dar tudo certo. Bom, mas vamos lá. Como que começa a segunda temporada, né? Começa com um resuminho ali do que aconteceu na primeira temporada. O Viserys ali nomeando a Rhaenyra, o Otto acuando a Alicent, momento íntimo ali, né, entre a Alicent e o Cole. Como eu já tinha falado, né, quando apareceu essa cena lá na primeira temporada, dela falando, pelo que você sente por mim como rainha e tudo mais, eu já levantei a hipótese de que eles estavam juntos, e aqui a gente tem a confirmação, tá, gente? Então, sim, ela traiu o Viserys, a gente não tá confirmado na série, né, mas com certeza, você pegando a cena que teve dos dois no primeiro episódio, não foi a primeira vez. Claramente não foi a primeira vez, eles estão tendo esse caso há um tempo, e faz pouquíssimo tempo que o Viserys morreu, né? Porque acabou a temporada, já começou a segunda, então agora que eles estão recebendo a notícia da morte do Luke. Então se a Alicent e o Cole já estavam tendo um caso, o Viserys ainda estava vivo, tá? A hipocrisia reina, né? Os dois estão aí tendo um caso e ele não podia, né, ficar tendo um caso escondido com a Rhaenyra, que isso faz dela uma aranha astuta, né? Os palavrões que ele xinga ela tudo pesado lá, né? Mas com a Alicent tudo bem, ele escondeu o romance com a rainha, com a Alicent, isso aí tranquilo, né? E aí tem aquela cena bizarra também, né? Quando a Rhaenyra acaba de parir o Joffrey e a Alicent pede pra ver o bebê, e aí os dois estão saindo ali do quarto, né? E o Cole comenta, né, que ela é uma puta, e a Alicent olha pra ele e fala assim, ai, não fala assim. Tipo assim, eu acredito que pra um guarda real chegar pra rainha e chamar a enteada dela desses nomes, é porque ele tá tendo uma intimidade maior com essa rainha do que somente, né, escudo juramentado e rainha. Tem alguma coisa mais íntima aí entre os dois, né? Aí mostra também a Rhaenyra e o Daemon casando, mostra a morte do Viserys lá, a confusão, né? Que muita gente não entendeu ali quando logo acabou o primeiro episódio, mas é aquela coisa mesmo. O Viserys no final achou que tava falando com a Rhaenyra, né? Que tava respondendo ela, na verdade era a Alicent. Ele tava falando de um Aegon, ela entendeu que era o outro Aegon, e aí causou toda essa confusão aí, né? A guerra, só isso. Parece a cena também da Mysaria e do Otto conversando, né? Dela falando, não esqueça quem te ajudou a colocar o Aegon lá e tudo mais. Eu não vou esquecer. E depois aquele bordel pegando fogo, né? Como eu também suspeitei lá na primeira temporada, que eu falei, a Mysaria morreu. Colocaram fogo lá na casa dela, no bordel dela, sei lá, naquele lugar, apareceu a casinha dela botando fogo. E o povo, não, ela não morreu. Mas se a pessoa não leu o livro e sabe que lá na frente tem ainda arco de história da Mysaria, quem assistiu só a série acredita que ela morreu, porque pegou fogo no lugar que ela tava. O Larys descobriu, né, da Thalia lá, da traição e tudo mais, e falou que ia atrás das pessoas que estavam conspirando contra a Alicent. Então, assim, pra mim, ela tinha morrido, realmente tinha morrido. E os personagens até acham isso, né? Os porto-realenses lá, quando o Daemon vai falar com o Queijo, né, ele fala, a Mysaria tá morta. Então, se o próprio Queijo tá achando que a Mysaria tá morta, quem sou eu pra não achar?
Com certeza, na minha cabeça ali, ela tava morta. Ela só não morreu porque escapou por pouco, né? Tanto que quando o Eric acha ela lá, ela tá até com chamuscada de queimado, assim. Parece que ela fugiu do incêndio mesmo. E... Enfim, tava fugindo escondida ali, né? O Damon até pergunta pra ela... como que você escapou, assim, né? Quem que deixou você fugir? Por que você tá fugindo desse jeito, né? De quem que você tá fugindo, né? E ela até comenta, assim, que agora não é mais aliada do Otto, né? Porque ela tem essa suspeita aí de que o Otto mandou matar ela. Agora, eu não sei, gente, eu não entendi se foi o Larrys. Pra mim, na minha cabeça, tinha sido o Larrys que tinha botado fogo lá no trem. Ou se foi o Otto. Ou se foi os dois juntos, não sei. Mas foi um dos dois aí. Pelo que ela fala ali no diálogo com o Damon, aparentemente foi o Otto, né? Mas eu tava achando que era o Larrys, mas enfim. Alguém me mandou, dos verdes ali, mandou botar fogo nela, matar ela. Parece a Rhaenys falando que a Alicent estava usurpando o trono. Então, assim, não adianta os verdes, aí o pessoal que torce por verdes, vir falar que não tá usurpando. Tá usurpando, porque falou no resumo aí, antes de começar a segunda temporada, e durante o episódio foi falado 4 vezes que estavam usurpando o trono. Inclusive, uma das vezes foi o próprio Aemond que falou. Então, é assim, é usurpador, tudo bem, vocês gostaram da Alicent, gostaram dos verdes, mas assumam o que tá acontecendo. Tá usurpando o trono, sim. E lembrando que eu não tenho lado, tá? Nem verde, nem preto. Eu gosto de uns de um lado, dos outros. Passo pano pra uns pros outros também. Eu gosto de treta, de confusão. Mostra o Aegon e a Rhaenyra sendo coroados. A Alicent tentando ficar em paz ali com a Rhaenyra, né? No final da temporada. No final do resumo, mostra a Rhaenyra mandando os meninos, né? Lá pra angariar... aliados, né, mandando o Luke e o Jace lá chamar a galera pro papo. Aparece, né, a morte do Luke e do Arax e acaba ali o resumo, tá? Então, a gente começa a segunda temporada, né, sabendo e lembrando, né, de que é uma usurpação, de que poderia haver aí um caso entre a rainha e o escudo juramentado. A gente relembra pontos importantes, principalmente aqui eles confirmaram nesse resumo, né, que a Alicent, ela confundiu realmente o que o Viserys estava falando, ela realmente acredita que ele queria que o Aegon fosse rei, o filho dela fosse rei, né? Então, tem essa confirmação aí também, porque tinha alguns pretos aí, torcida, né, dos pretos, levantando aí que ela tava fingindo, que ela tava se fazendo e tal. E não, realmente ela acredita que o rei pediu pra ela colocar o filho no trono. Aí vem a abertura, né, gente, a nova abertura. Eu sei que 90% das pessoas aí amaram, gostaram e tal. Eu, particularmente, não gostei, tá? Eu gostava muito da primeira temporada, da abertura da primeira temporada, porque era uma coisa linear, uma coisa previsível. Na história, você já sabe os personagens que existiram, quem foi mãe e pai de quem, os filhos, quantos tiveram e tudo mais. E pra mim, ali era uma coisa... confiável, como se fosse o mapa lá de Game of Thrones, você andando. É uma coisa que não é mutável. Ali, a tapeçaria sendo bordada, ficou estranho pra mim. Ficou estranho, eu não achei legal, porque não tem uma linearidade, né? Tipo, mostra um evento aqui, o outro evento ali, uma coisinha acontecendo ali, e pra mim não ainda tá meio confuso. Pode ser que eu pague minha língua e conforme for mudando a abertura, que eu acredito que vai mudar ali, né? Conforme for acontecendo a dança, provavelmente esse tapete vai aumentando de tamanho, né? Mas, por enquanto, bonito visualmente, bonito. Mas não me pegou, não me agradou não. Preferia de Game of Thrones e a da primeira temporada do que essa daqui, tá bom? Então bora lá, vamos começar esse episódio, né? Como que começa o episódio? Ai, gente, sério, eu me transportei de volta pra Game of Thrones. Foi maravilhoso ver aquele corvinho voando na floresta, assim, o ambiente, né, ao norte, você logo reconhece a região porque é bem fria ali, e a musiquinha, a musiquinha ali, a trilha sonora, cara, parecia que eu tava em Winterfell de novo. Acabou aí, minha alegria acabou no Corvo. Começa o episódio com a narração do Craig Stark,
né, um personagem novo aí da série, é o protetor do norte na época, né, e ele é bastante importante na história um pouco pra frente. Então ele tá narrando aí, né, e conversando com o Jace. E ele fala que o norte tem um dever com os 7 reinos, né, aquele dever que a gente já conheceu lá em Game of Thrones, que é proteger os humanos, a humanidade dos vagantes brancos. Fala também que a Patrulha da Noite era feita só por marginais, né, pela escória da sociedade, até que Torrhen Stark iniciou aí uma tradição em que a cada 10 homens dos Starks, um iria pra Patrulha da Noite, né, pra muralha. E então começa o episódio ali com os Starks fazendo um sorteio, né, e com o rapazinho Stark ali sendo escolhido pra ir pro norte, né, pra muralha. Pro norte do norte, no caso. Ele explica que essa tradição, esse dever, não é um sacrifício, mas sim uma honra para os Starks servirem a Patrulha da Noite e protegerem o reino. Parece, né, esse rapaz que foi sorteado, chegando lá na muralha, ele tá vendo o elevador subir lá, e dentro do elevador, então, tá o Cregan e o Jace tendo essa conversa. O Cregan fala o lema dos Starks, né, o inverno está chegando. E nesse episódio, além da gente ouvir várias vezes que o trono está sendo usurpado, a gente também ouve várias vezes que o verão tá acabando e o inverno tá chegando, e a primeira vez quem fala é aqui o Cregan, né? Ele fala o lema da casa dele, e o Jace até dá uma zombada. Nossa, tá chegando, mas pô, já tá nevando aqui, já tá frio pra caramba, tá chegando ainda. E o Cregan, não, isso aqui é o fim do verão, queridinho, você não conhece o frio não, tá? O Jace fala que tá feliz deles estarem ali no mesmo lugar que os ancestrais deles estiveram pra fazer o último pacto, né? De quem que ele tá se referindo, né? O ancestral do Cregan é o Torrhen Stark, esse aí que inventou o sorteio, e o ancestral do Jace é o Aegon Conquistador, né? Que unificou ali os 7 reinos, o mesmo Aegon lá do sonho, né? Que o Viserys fala pra Rhaenyra, o mesmo Aegon. Então, o que acontece? O Torrhen Stark era rei, e o Aegon estava conquistando todos os reis, né, do reino, e então o último rei do norte, né, foi esse Torrhen Stark que ajoelha ali pro Aegon. E na história, o Torrhen ficou conhecido ali meio que como covarde, né, por ter ajoelhado e tal, e aqui a gente vê pelo diálogo dos dois que não foi nada disso, né, que ele ajoelhou não por covardia, e sim por acreditar que o Aegon era sim capaz de unir os 7 reinos. Cregan ainda joga uma indireta ali pro Jace, falar, pelo menos você não chegou aqui me ameaçando com o seu dragão, né, porque o Aegon já chegou com o Balerion e botando terror, e se eu não me engano a Visenya tava com a Vhagar junto também, acho que o Merax já tinha morrido nessa época aí que o Torrhen ajoelhou, mas imagina, né, e o Jace chegou de boa ali com o Vermax, mas aí ele dá uma travada nesse momento no diálogo aí, porque ele fica assim, não foi muito inteligente tocar nesse assunto aí, porque foi meio que uma situação meio humilhante, né, ali que o Aegon fez com o Torrhen, e não era essa a intenção do Jace, né, então ele dá uma travada ali a hora que o Cregan fala isso. Jace fala, né, que tem certeza que o Torrhen ajoelhou por causa da união, e que essa união dos 7 reinos estava ameaçada por conta dos verdes. Ele fala que se os homens não lembrarem que o juramento que fizeram pra Rhaenyra, vai haver uma guerra, né? Vai ter treta aí nos 7 reinos, né? E o Cregan já pega ali como se ele estivesse falando assim, você acha que eu esqueci meu juramento, né? Fala, não, eu sei o juramento, os Stark são leais aos seus juramentos e tudo mais. Só que ele explica que como o inverno estava chegando, ele precisava dos homens dele ali pra proteger o norte, proteger a muralha, né? Do que é mais importante do que proteger o sul, no caso, Porto Real. O Jace fica um pouco indignado com isso, né? Ele fala, pô, você vai deixar todo o exército nortenho aqui pra ficar protegendo vocês de selvagens e de um pouco de neve? Fala sério, o reino lá embaixo tá em guerra, né? A gente precisa de vocês. Enquanto os verdes estão lá embaixo, provocando a desunião do reino, né? Causando uma guerra, usurpando o trono. E aqui, pela primeira vez, a gente vê essa questão aí deles afirmando, né? Que o trono tá sendo usurpado pelos verdes. E ele fala, né? A gente não pode ganhar sem o apoio do norte. E o Cregan sobe no mirante, então, né? Lá num dos mirantezinhos que tem lá na muralha. E fala que o pai dele levou
ali naquele mesmo mirante, o rei Jaehaerys e a rainha Alysanne, né? O velho rei e a boa rainha. E ele viu os dragões dele não atravessando a muralha, né? Com medo de ir para além da muralha, ou sei lá qual que seria a explicação disso, mas eu imagino que seja devido à ameaça que tinha lá no norte, né? E quem são esses dragões, né? Os 2 dragões que estão lá em Pedra do Dragão esperando montadores, né? O Vermithor e a Asa Prata. Vermithor do Jaehaerys e a Asa Prata da Alysanne. E pergunta pro Jace, você acha mesmo que meus antepassados construíram essa puta dessa muralha aqui pra proteger o reino de selvagens? E Jace fala assim, pergunta, né? Então, de que é que ele tá ali protegendo, né? E ele fala da morte. Então, o Cregan oferece, né, 2.000 homens idosos aí, mas enfim, um homem idoso do norte não é um homem idoso qualquer, né? Pô, é um grande de um guerreiro. E ele falou, vão lutar como os nortenhos. Então, sim, é um exército mais velho, meio passado, mas ainda assim forte. E o Jace aceita, né, essa oferta. A cena acaba com o Cregan recebendo a mensagem daquele corvo que a gente viu no começo do episódio, e provavelmente o que estava escrito nessa mensagem era dando a notícia, né, da morte do Luke. E aqui acaba o norte. Gente, o que eu vou falar pra vocês? Não gostei muito desse episódio, tá? E olha que é difícil eu não gostar de alguma coisa relacionada a esse universo. Achei muito acelerado, tá? Não tive a imersão que a gente tem em Game of Thrones. A vontade de estar lá, de participar, de ser amigo deles, de fazer parte da família, de ser pai, de ser mãe, de ser irmão. Você não tem isso. Não tem como era em Game of Thrones. Que você via tanta profundidade nos diálogos, os personagens falando coisas bobas, aleatórias, sabe? Não só diálogos expositivos demais, essa pressa toda. Eu achei que lá na primeira temporada tava com essa sensação de ser bem corrido, porque tinha os saltos temporais e tal, e falei, não, na segunda temporada que não vai ter salto temporal, vai ser mais tranquilinho e tal. Gente, eu queria ver o Vermax chegando em Winterfell. Eu queria ver o Cregan e o Jace lá em Winterfell. Eu queria ver o Winterfell. Eu queria ver o represeiro. Eu queria ver os túmulos dos Starks. Eu queria ver eles jantando lá no salão. Eu queria ver eles fazendo amizade, eles bebendo junto. Eles, sabe? Eles ver mais da muralha. Você só viu lá em cima o elevador e lá em cima, não viu lá onde a galera janta, mal viu o patrulheiro da noite. Pra quê? Pra quê? Se é só pra fanservice, pra que faz isso? Eu não tive a imersão que eu imaginei que eu fosse ter com o Cregan. Tá bom que eu não imaginei que fosse ser um Ned Stark, um Robb Stark, não. Mas, pô, fraco, não gostei. Não senti apego nos personagens. Achei muito fraco. Sério mesmo. Espero que melhore nos próximos. Porque... enfim, bora lá. Chega de reclamar. Vamos bola pra frente. A gente sai ali do norte, né? Espero que não pela última vez nessa temporada inteira, né? Porque daí sim seria uma grande de uma palhaçada. Tipo, cara, pega ali o episódio todo e vai 3 vezes lá pro norte. Faz uma cena do Jace chegando, faz uma cena deles conversando. Aí a terceira cena, bota eles lá na muralha, sabe? Faz isso tudo no mesmo episódio. Não precisa, ai meu Deus do céu, na primeira cena ali já acabou, a gente nunca mais vai ver Cregan. Chato, não gostei, tá? A gente vai pra Pedra do Dragão. Vem a trilha sonora de novo, né? É a mesma trilha sonora de quando começa a primeira temporada, que a gente vê a Syrax voando pela primeira vez ali com a Rhaenyra. Eu até achei que era a Syrax, mas não era a Meleys, né? Com a Rhaenys. Então elas chegam ali em Porto Real e entram ali no hangar, vamos por assim, no estacionamento, sei lá, onde eles guardam os dragão ali. E ela desce ali com uma cordinha super legal que eu achei ali. Eu gosto de ver essas coisas pra gente ir entendendo mesmo a questão dos dragões, né? Então ela descendo com a cordinha ali, eu achei super legal. E aí o Daemon vem em encontro dela, né? Com pressa. Nossa, monta aí, voa aí, vamos embora. Vamos pra Porto Real, quero matar a Veigar e tal, a gente tem que matar ela e tudo mais. Aí a Rhaenys se recusa, né? Mas, sinceramente, devia ter ido, né, Rhaenys?
Devia ter montado na Melis e ido com o Caraxes lá, né? Matar a Vhagar. Não quis ir, né? Deixou a avó Vhagar viva. Mas beleza, né? O Daemon tenta convencer ela, né? Seguindo a tradição lá da primeira temporada, tem uma fala com o nome do episódio, né? Ele fala pra ela um filho por um filho. A Rhaenys pergunta, né? É uma ordem da rainha isso aí que você tá mandando a gente ir lá pra Porto Real? E ele tá meio putinho, né? Não, ela tá fora. Eu tô aqui, ó, nessa confusão, enquanto eu devia estar lá em Harrenhal, reunindo aliados, né, planejando a guerra. A treta que ele queria lá desde o último episódio da primeira temporada, né, e que a Rhaenyra mandou ele segurar a onda. A Rhaenys fala, mano, você não tinha que estar fazendo nada disso, só fica quieto aí esperando a rainha voltar. Espera ela dar ordem, mano. Você não tem que decidir nada. Fica quieto na sua. O Daemon fala que faz tempo que ela sumiu, que ela tá exposta. Mostra um tipo de preocupação ele com ela, né? Fala que o Aemond e a Vhagar podem encontrar ela. A Rhaenys fala, mano, eu tenho pena do Aemond se ele encontrar a Rhaenyra, porque ela devia estar com tanto ódio que era capaz da Syrax sozinha matar a Vhagar, né? E a Rhaenys fala que é apenas luto e explica como que foi a situação dela com a Lena, né? Pra ela conseguir superar o luto da morte da filha. E o Daemon meio que tenta entender ali o que a Rhaenys tá explicando, mas não tem jeito. A Rhaenyra é completamente coração, né? E o Daemon é completamente razão. Então é meio difícil pra ele conseguir entender, né, os sentimentos da Rhaenyra. A Rhaenys ainda elogia ela, né, falando que ela conseguiu manter a calma, enquanto qualquer um no lugar dela teria sido impulsivo e saindo fazendo as coisas sem pensar. O Daemon culpa ela pela morte do Luke, né, por conta do fim do episódio 9 lá, que ela sai com a Meleys no Fosso dos Dragões e não bota fogo na galera, tudo. Mas isso aí ela já explicou na temporada passada, né, por que ela não botou fogo em todo mundo, né, que ela não ia iniciar uma guerra, né? Ainda mais acho que a Rhaenyra teria ficado pé da vida com ela, porque a Rhaenyra não queria guerra naquele momento, né? Ela ainda estava tentando paz. Ela só decide guerra agora, nesse episódio aqui, né? Mas acho que ela não teria achado legal a Rhaenys botar fogo em todo mundo ali, como o Daemon tá querendo que ela tivesse feito. Quanto a isso, a Rhaenys nem responde. Ela só dá uma olhada pro Daemon assim, tipo, mano, de novo, vou ter que explicar isso? Tô cansada já, né? Ele dá uma ordem pra ela, tipo, manda, tô dando uma ordem pra você, monta aqui, vamos pra Porto Real. Ela, eu ia te obedecer se você fosse rei. E eu acho isso maravilhoso, ela dando essa cagada na cabeça dele. Porque, assim, se tem uma pessoa destemida nessa série, é a Rhaenys. E ela não baixa o topete nem pro Daemon. Eu acho ela incrível, maravilhosa. Então tá, saímos aí de Pedra do Dragão, então vamos lá ver o que a Rhaenyra tá fazendo, que ela sumiu, né? Então aparece lá ela na Baía dos Naufrágios, né? Aparece até Ponta Tempestade lá no fundinho, assim. E ela tá ali desolada, com aquela cara de destruída, tá de luto, tá se sentindo culpada, né, porque lembrando que foi ela que mandou o Luke com o Arax pra lá, então tem até essa situação aí, e ela tá ali desesperada procurando algum sinal de que realmente o filho tava morto. Tá bom, não importa se o reino inteiro tá falando que o Luke tá morto, pra uma mãe acreditar que o filho morreu, ela precisa ver o corpo, ver um sinal. Nós vamos pro Casco, né, que é uma das vilas ali de Deriva Marca, né, tem a Vila das Especiarias e Casco também. E aparece então o Corlys chegando ali ainda ferido daquele acidente que ele teve, né, na temporada passada, mancando, com o curativo no pescoço ainda, né, e a gente vê o Serpente Marinha, né, o navio dele tá ali sendo consertado, tá sendo limpo, né, e ele vai de encontro com o Alyn do Casco, o Alyn the Who. Corlys elogia o Alyn, né, por ter trazido o Serpente Marinha de volta, né, porque depois desse acidente dele aí, que ele ficou apagado, ele quase morreu, e aí o Alyn, então, pegou o navio do Corlys, o Serpente Marinha, e trouxe de volta pra Deriva Marca, e o navio tava ali, né, passando por consertos, passando por limpeza. O Corlys até questiona ele quando que o Serpente Marinha poderia voltar pro mar, porque ele precisava liderar a galera que tava lá lutando por eles, né? Então ele precisava liderar esse bloqueio da Guela, precisava colocar o Serpente Marinha no mar de novo, e o Alyn explica que vai esperar, que vai demorar algum tempo ainda, mas que ele ia pedir ajuda pro irmão dele, né, o Adam, pra tentar acelerar aí o processo. E o Alyn entrega uma encomenda ali que o Corlys fez, né, uma espada pro Luke, e aí o Corlys, claro, de luto ainda, né, muito triste, e o Alyn fala, eu sinto muito pelo teu herdeiro. Ele não fala seu neto, né, claro que o Alyn sabe que ele é bastardo, mas fala,
a espada do seu herdeiro, né? Porque herdeiro ele era mesmo. O Corlys fala pra ele, né, que ficou sabendo que foi ele que tirou o corpo dele do mar, fala que tá em dívida com ele e tudo mais, e o Ali, não, mano, só fiz minha obrigação. Dessa vez nós vamos para Porto Real. A gente vê o Arryk ali nas ameias, né? Tem uns soldados ali, né? A gente vê que a cidade já tá em alerta de guerra, né? Porque tem muito soldado ali nas ameias do castelo. A Vhagar aparece assim, de longe eles veem um dragão e já armam o escorpião, já meio que miram, já ficam preparando. E o Arryk, é a Vhagar, suspender fogo e tudo mais. Que eles estavam todos em alerta, né? Acho que toda vez que aparecia a Vhagar ali, o Sunfire, qualquer um dos dragões ali, eles provavelmente já ficavam assim, meio que mirando. Vai que é um Caraxes, vai que é uma Meleys, né? Já estamos mirando aqui. Então dá pra ver a tensão ali, né? No castelo, em Porto Real. Tá todo mundo muito tenso, esperando um ataque, né? Porque, pô, a gente matou o filho da mulher lá, né? Que tá querendo esse trono aqui. Então, ela vai pegar o dragão dela e vai vir matar nós. Eles estão ali já esperando o ataque. Aí nós vamos pro interior do castelo. A Rhalyna tá ali, né? A rainha bordando, fazendo os bordadinhos dela e tal. E ela fala uma frase, né? Que ela é a única olhando pro garoto. Não entendi, tá? Até agora, assim, eu não entendi o que ela quis dizer com isso. A única olhando pro garoto, não... Porque ela não foi a única olhando pro garoto, né? Olhando pro garoto também tava o queijo e o sangue ali, né? Não... Talvez a única que tava no quarto cuidando da criança... Não entendi muito bem as previsões da Rhalyna desse episódio, tá? Porque ela faz mais uma outra ali. A outra eu tenho um pouco mais de convicção do que eu acredito que seja. Mas essa aqui do só eu olhando pelo garoto, eu não entendi ao pé da letra o que ela quis dizer, tá? Ainda não compreendi. O Aegon entra no quarto, vai até o gêmeo que tá na lareira pra olhar quem que é. Ele vê que é a Jaehaera, né, a menininha, e pergunta onde tá o Jaehaerys, o menino. A Rhalyna fala, né, ele tá tendo aula, não deve ser interrompido e tudo mais. E o Aegon quer saber onde ele tá, quer levar ele pro pequeno conselho, que ele precisa começar a aprender a reinar e tudo mais. A Rhalyna pergunta, né, tipo assim, e se ele não quiser ser rei? Porque lembrando, né, que o senhor também não queria ser rei. O Aegon ignora, né, e pergunta de novo, insiste. Ela fala, não, tá lá na biblioteca. Na hora que o Aegon tá saindo, ela fala que tem medo, né. E ele acha que ela tá falando medo do ataque dos pretos, né, de algum dragão. Fala, não precisa ter medo, a Vhagar tá aqui protegendo a gente, né, a maior arma dos 7 reinos tá aqui nos protegendo. E ela fala, não tenho medo de dragão, tenho medo dos ratos. Aqui eu tenho um pouco mais de certeza do que ela tá querendo dizer, né, ela fala que tem medo dos ratos, e na minha cabeça, qual que é o medo dos ratos que ela tem? Os ratos que o queijo carrega, né, porque tem uma cena que até aparece aí, o queijo amarrando os ratos num pauzinho que ele carrega nas costas. Então, eu acho que a Rhalyna tá querendo se referir a esses ratos. Esses ratos que vêm com o queijo. Porque ela fala isso, que ela tá com medo dos ratos, né? As criadas começam a meio que procurar ali o rato no chão, né? Pelo quarto. E aí o Aegon fica meio assim, né? Tipo, nossa, a rainha é meio misteriosa, né? E tal. Todo mundo acredita que ele tava zombando da Rhalyna, né? Tirando onda com a cara dela. Mas o que eu entendi é que ele meio tá querendo... que os criados não saem falando que a rainha é louca, né? Aí ele só fala assim, é misteriosa a nossa rainha, né? Que um elogio que eu preciso fazer pro episódio. Achei a quantidade de figurantes maravilhosos. Na primeira temporada tava meio estranho. Tava achando meio vazio, meio bizarro, assim. Pouca gente, pouco... Só nas cenas, que realmente tinha que ter muita gente, tipo, da coroação, ou lá do torneio. Aí, realmente, aparecia bastante gente. Mas aqui, eu tô gostando por quê? A Meleys desceu lá em Pedra do Dragão. Tem uns Dragon Keepers lá, uns guardiões do dragão lá por trás. Aqui, não é uma criadinha, tem 4 criadas ali em volta da rainha. Então, aqui você vê que quase todas as cenas tem alguém no fundo conversando, alguém passando por trás, alguém ali, entendeu? Achei muito mais imersivo essa segunda temporada, se for em relação à questão dos figurantes, tá? Gostei bastante. E olhando só esse primeiro episódio, dá pra ver que, né, a verba aí da segunda temporada foi melhorzinha. Agora a gente vai pra confirmação, né, da minha suspeita lá da primeira temporada, que a Alicent e o Cole
estavam juntos, sim. Então ele tá ali meio que fazendo um agrado pra ela, né? Aí a hora que termina, os dois ali naquele diálogo de que não é a primeira vez que tá acontecendo, né? Ela comenta do inverno, né? A segunda vez que é citado isso no episódio, né? Que ela sente uma brisa que tá esfriando. E aí o Cole fala, ó, estão esperando a gente lá no pequeno conselho e tal, a gente tem que ir pra reunião. E aí eles vem com um papo, a gente não pode mais ficar junto. E o Cole, prende essa capa aí. Tipo assim, parece que ela fala isso sempre, toda vez depois que eles transam, ela vem com esse papinho de ai, eu sou santa, a gente não pode fazer isso. Ele, eu também sou santo, não vamos mais fazer. Aí até no final do episódio já estão um em cima do outro de novo, né? É incrível como esses dois aí se apegam, né, nos bons costumes. Como eles são perfeitinhos e o tempo todo eles estão fazendo alguma coisa errada, eles estão quebrando esses votos dele. Tanto que no Por Dentro do Episódio, que a HBO lança, um dos produtores da série fala bem assim, abre aspas: Cole e Alicent se apegam à pureza e ao dever, mas estão constantemente infringindo isso de forma descarada o tempo todo, fecha aspas. É isso aqui. Ele simplesmente resumiu os dois personagens em uma frase. Aparece essa cena que eu falei pra vocês, né, do queijo amarrando os ratinhos mortos ali num bastão, né, que ele carregava os ratinhos mortos. E eu acho que é desses ratos que a Helena tá falando, tá? E entram, então, no pequeno conselho os dois, né, que estavam junto ali, o Cole e a Alicent. E quem que tá aí, então, fazendo parte desse pequeno conselho do Egon, né? A mão do rei, o Otto. O Jasper Wilde, que é o Barra de Ferro, né? Ele é o mestre das leis. O grande mestre Orwyle. O Tywin Lannister, que antes era o mestre dos navios, agora se tornou o mestre da moeda, né? Ele substituiu o Lord Beesbury, né? Que foi morto lá pelo Cole na primeira temporada. E o Egon entra ali com o Jaehaerys, né? Falando que ele tem que aprender a se comportar na corte, que um dia ele vai ser rei. E ele tá todo feliz aí, né? De tá fazendo o papel de pai dele. E, sinceramente, o Egon tá sendo o melhor pai do que o Viserys foi. O Viserys, gente, não tem um diálogo do Viserys com os meninos deles, o mais novo aí, a Helena, o Aemond e o Egon, né? E bem frio, bem distante, assim, a gente só vê ele puxando, dando bronca nos meninos, né? Brigando, cobrando. E eu nunca gostei do Viserys, né? Não é novidade pra ninguém, não curto, e pra mim a culpa de tudo é dele, né? A culpa da guerra é dele. Então, o Egon tá ali pelo menos tentando, né? Tá tentando ser pai. Não que isso torne ele um bom personagem, né? Pra mim, o que quebra realmente, o que quebra a questão de eu gostar do Egon é a questão do abuso, né? Que na primeira temporada foi com a Diana, né, aquela criada dele, e no livro é mais pesado, né, porque é uma coisa constante que ele sempre faz, e ele é pego com uma criança bem novinha, né, uma criança de 12 anos, se eu não me engano, né, então isso aí não tem como passar pano. Mas se não fosse essa questão, né, dele ser um abusador, um tarado aí, ele tem umas atitudes assim que são até ok, sabe? O que me incomoda nele é essa questão aí. O resto, pra mim, é bem tranquilo, assim. Não tem nada demais, não. Ele não chega a ser um Joffrey, pra mim, um Ramsay, sabe? Começando a reunião, né, eles falam que o Norte e o Vale não responderam, né, as mensagens que eles mandaram, né, a convocação pra guerra, porque, claro, o Norte e o Vale já estão do lado dos pretos. Eles falam que eles conseguiram as Terras das Tempestades através do pacto de casamento, né, do Aemond, e aqui a gente descobre qual das 4 filhas do Boros, né, ele vai casar, é a Florys Baratheon. E nas Terras Ocidentais, o Tyland fala, né, que o irmão dele, o Jason, já tá reunindo o exército ali no Dente Dourado. O Otto fala, né, que lá em Vila Velha, né, a maior cidade aí da Campina, o sobrinho dele, né, o Ormond Hightower, já tá reunindo um exército aí também. Então eles vão citando, né, vocês percebem que eles citaram todos os reinos aí, né, pra tentar explicar pra gente qual reino que tá do lado deles e qual não tá. Eles só não falam sobre Dorne, né, mas os outros reinos aí eles citam todos, e depois ele também fala das terras fluviais, porque pra quem não lembra, né, as terras fluviais ficam bem no centro do território, bem no centro dos 7 reinos. Então é uma região, uma terra que na época de conflitos ela é muito sofrida, ela sofre demais porque
todos os reinos se encontram ali. Ela fica no meio da treta, ela fica no meio do fogo cruzado. Então, as partes que geralmente são um pouco mais complicadas são ali, bem nas terras fluviais. É claro que no norte é complicado por causa do frio, em Dorne é complicado por causa do deserto. Cada região aí tem um pouco dessa complicação, mas onde estoura mesmo o pipoco nas guerras que já tiveram, né, antigamente, é ali as terras fluviais é onde mais sofre. Então, a chave, realmente, para ganhar uma guerra nos Sete Reinos seria, mais ou menos, dominar o centro ali, né, começar pelo centro. É por isso que tanto Daemon quanto Aemond querem Harrenhal, eles querem os senhores das terras fluviais, porque é um território muito importante. A Alicent pergunta, né, se teve resposta da carta da Rhaenyra, e eu acho isso aqui uma grande palhaçada. Eu acho isso ridícula, ela mandar uma cartinha pedindo desculpa por ter matado o filho dela. Cara, bizarro, cínica, cara de pau. Cara, quem que faz isso, mano? Quem que faz isso? Manda uma cartinha pedindo desculpa por ter matado o filho. O Jasper dá até uma zombada, né? Fala assim, nossa, uma carta que eu pedi desculpa pela morte do filho. E aí o grande mestre fala, não teve resposta não, rainha. E que como ela reagiu bloqueando a Guela, né? Eu acho que ela não vai responder, acho que ela não tá afim de te perdoar não, porque ela já tá aprendendo todo o comércio, todo o abastecimento de Porto Real, então acho que ela não tá afim de perdoar a morte do filho dela não. E a Alicent sugere, né, que se talvez o Aegon pudesse reforçar esse pedido de desculpas aí, mas o Aegon não tá nem ouvido, tá prestando atenção ali nas artes que o filho dele tá fazendo, né, o Jaehaerys tá ali mexendo com a bolinha, tá brincando e tal, irritando o Tyland, né, e aí quando o Aegon vê que o Tyland não tá gostando, né, da malcriação do Jaehaerys ali, ele interrompe a reunião pra falar pro Tyland ficar de 4 ali, fazer cavalinho pro Jaehaerys montar em cima dele e brincar. Pra mim, gente, nessa cena aí tá todo mundo errado, tá? Tá todo mundo errado. O Aegon tá errado de deixar o filho dele fazendo arte sem reprimir. O menino também tá errado de tá ali, né, bagunçando, tendo um mau comportamento. Mas pra mim o pior de todos é o Tyland, tá? Pra mim, tá todo mundo cagando na cabeça do Aegon, mas pra mim, o pior é o Tyland. Mano, deixa o moleque fazer o que quiser com essa bola. Deixa ele quebrar, deixa ele tacar pela janela, deixa ele engolir. Qual que é o problema? Deixa o guri mexer nessa porcaria dessa bolinha. Presta atenção na reunião, sabe? Cara, deixa os pais, entendeu? Educar a criança, você não tem nada a ver com isso. Eu, pelo menos na minha vida, quando eu vejo uma criança fazendo arte, eu não vou ficar irritada com a criança, eu não vou lá brigar com a criança, eu não vou corrigir, isso é função dos pais. Sabe? E ele fica ali querendo competir com uma criança. Ele se torna um adulto de 4 anos. Porque parece que ele tá ali querendo competir com uma criancinha. Cara, ignora, deixa o guri fazer o que quiser. Se ele quebrar, se ele virar de ponta cabeça... É o filho do rei, é o rei que vai resolver a situação depois, sabe? Não dá bola. Pra mim, o errado ali nessa cena é o Tyland, sabe? O Aegon tá ali, né, estimulando o filho dele a se comportar como ele. Ele acha graça, sabe? Aqueles pais que acham bonito o filho fazendo arte, tendo malcriação, ele acha legal, ele ri. E aí, no que um pai faz isso, né, tá estimulando a criança a fazer mais. E ele quer que o filho se pareça com ele, né, que seja todo rebeldezinho, todo irritando os outros o tempo inteiro. Então, pra ele tá super legal aquilo ali, né. E aí a Alicent interrompe, né, essa cena de humilhação aí, né, ela fala, então, eu sei que a culpa é do Tyland, tá aqui interrompendo essa reunião, mas a gente tem coisa mais importante pra fazer, né, Aegon? E aí o Aegon deixa pra lá e continua a reunião, e aqui é a diferença entre ele e o Joffrey, né, eu tenho certeza que o Joffrey teria insistido. Continuando a reunião, o Otto fala, né, que Porto Real tá pressionado, isso aí a gente vê várias vezes no episódio também, por conta desse bloqueio, não tá sendo abastecida, e tá ficando tudo muito caro, tá, as coisas estão ficando escassas, né? E o Aegon fala que deveriam ter matado ela quando eles tiveram a chance. E o Otto aproveita disso pra cutucar a Alicent, né? Ele fala, cometemos muitos erros aí, né? Após a morte do rei Viserys. Que, tipo, o plano do Otto era manter tudo escondido até coroar o Aegon e eles estarem fortalecidos, né? E lembra que a Alicent não queria isso?
A Alicent não tava contra os planos do Otto, né? Ela queria que a Rhaenyra acreditasse que o Viserys lá tinha falado, não, eu quero o Aegon no trono, lá no leito de morte dele. Falasse, nossa, meu pai falou isso só pra você, nossa, eu acredito em você, Alicent, então tá bom, vai lá, maninho. E no nono episódio tem até aquela competição besta entre os dois, né? Entre o Otto e a Alicent. Os dois vão buscar o Aegon, né? Pra ver quem que encontra ele primeiro. E quem encontrou primeiro foi a Alicent. Daí ele foi coroado conforme a Alicent queria. E por isso que o Otto tá aqui, né? Culpando ela, falando, então, depois que o Viserys morreu, fizeram umas palhaçadas aí, né? Se tivessem feito como eu queria, ela estaria morta, ou a gente estaria na frente na guerra, ou estaria dando tudo certo, ou ninguém ia estar sabendo ainda da morte do Viserys, né? Porque faz pouco tempo que eles contaram aí, que não teve salto temporal, enfim. O Otto tá ali, né, meio que culpando a Alicent por conta de tudo que tá acontecendo. E o Tyland fala que se eles quiserem furar o bloqueio da Guela, né, dos Velaryon, eles precisam incrementar a frota naval deles, né, a frota marítima mesmo, porque se você unisse aí a frota dos Lannister, de Porto Real, unindo tudo ali o que eles têm de navio, não chega nem perto dos Velaryon. Eles precisavam de mais navios, né, para conseguir competir de igual para igual. Então o Aegon fala aí, se a gente chamar o Dalton Greyjoy, né, ou seja, os Homens de Ferro, né, o Dalton Greyjoy é o Lula Vermelha gigante. Ele é um adolescente, assim, tipo o Cregan, mais ou menos, assim, eles são tudo novinho, né? E, enfim, chamar ele pra ser o novo mestre dos navios, né? Já que o cargo tava vago aí, não tem nenhum mestre dos navios no Pequeno Conselho. E o Aemond entra, né? E a Alicent, mano, o que você tá fazendo aqui? E ele fala, o rei me chamou, né? E ela fala, você não faz parte do Pequeno Conselho. E o Aegon, ele é simplesmente a maior arma que a gente tem da guerra, né? Então, acho que sim, ele devia fazer parte do Pequeno Conselho e eu concordo com isso. O Aemond caga pro que a Alicent tá falando, já vai ali no mapinha, fala, o caminho de Porto Real passa aqui pelas terras fluviais, a gente precisa dessa região aqui, desse território, né? Que, como eu falei, é um território importante. Então, o Daemon quer Harrenhal e as terras fluviais, e o Aemond também. E o Aegon ameaça, né, que os senhores das terras fluviais que não se ajoelharem vão conhecer os dragões, vão conhecer fogo, e ele fala do Lord Tully de Correrio também, né, que é o protetor ali do território, né, das terras fluviais, e que depois que ele ajoelhasse, que ele dobrasse as terras fluviais, ele iria lá botar fogo no bloqueio. E a Alicent lembra, então, a Rhaenyra também tem dragões. E ele fala, não, os meus são maiores. E ele fala, né, ou o velho Lord Tully vai erguer o estandarte verde, ou ele vai conhecer o fogo. E ele quer ir lá pra Correrio, então, né, quer ir lá pra sede, pro castelo do Tully, porque, assim, se o líder da região, né, jurar a lealdade para os pretos, a maioria dos vassalos dele também vai seguir, né, o seu soberano, né, então, por isso que ele precisava de Correrio. O Cole pede para ele não se pôr em risco, né, porque era muito perigoso o rei sair para campo aberto para batalha. A Alicent fala que eles precisavam da Vhagar ali, protegendo a cidade, né, porque senão eles iam ficar sem defesa. Se o Sunfire e a Vhagar saem de Porto Real, sobra quem para proteger? A Rhaenyra com a Dreamfire? Não dá pra contar com ela, né? E nesse momento que ela fala assim, vai que a Rhaenyra resolve vir aqui, né, pra atacar a gente por conta da morte do Luke. E assim como o Otto, né, tava crucificando ela por ter errado, aqui ela crucifica o Aemond também, né? Da mesma forma que o Otto olha pra ela, ela olha pro Aemond, meio que culpando ele, né, por ter matado o Luke e ter iniciado aí a guerra, né? Aí o Otto volta pra ela o erro, né? Ela fala, muitos erros foram cometidos depois da morte do Viserys. De novo, tocando nesse assunto de que deviam ter feito tudo como ele queria que fosse feito. Ele pede paciência pro Aegon, fala que mandou corvo, né, que logo os lords vão responder, assim como lá na primeira temporada, que ele falou pra Rhaenyra, né, lá na ponte, quando ele vai tentar o acordo de paz, ele fala, né, que a história e os precedentes estão do lado dele, e realmente, né, até hoje, assim, até no Pequeno Conselho, não é o primogênito que tem direito ao trono, e sim, né, o primeiro homem, né, não é o primeiro filho, né, ou filha. Então ele fala que os precedentes estão do lado do Aegon. Esse erro começou lá no Jaehaerys, né? Na minha cabeça, assim, todo mundo ama o Jaehaerys, mas pra mim ele fez bastante cagada aí, tá bom? Inclusive foi ele que começou toda essa treta, né? Querendo colocar o filho dele
acima da Rhaenys, porque a Rhaenys devia ter ficado como herdeira, né? Ela tava grávida, pô, ninguém sabia se era menino ou menina, e se ela parisse um menino ali? O direito é dele, né? Mas o Jaehaerys, não, eu já tenho um filho grandão, fortão, saudável aqui, eu vou fazer o que eu quiser com essa linha de sucessão, vou tirar daqui e vou pôr para cá, né? Aí depois ele, não, vou fazer um pequeno conselho aqui de jogar a merda pros outros resolver, vou me abster, sabe? E aí o Viserys vai lá e nomeia a Rhaenyra. Então, assim, cara, um grande erro, tanto do Jaehaerys quanto do Viserys. Causaram essa confusão toda aí. Acaba o pequeno conselho, né? E a Alicent tá saindo ali e encontra o Larys Strong, né? O pé torto. E ele fala, então, rainha, procurei você pra conversar antes da reunião do pequeno conselho e me falaram que você tava indisposta. Obviamente, aqui ele sabe, né, que ela tava com Cole e ela meio que fica assim, você quer que eu fale o quê? Tipo, realmente, estava montando o meu guarda. O que você quer que eu fale pra você, meu querido? Ele fala, né, que interrogou todos os criados do castelo e que os traidores não respiram o mesmo ar que ele, ou seja, ele matou a galera tudo, né? Ou seja, a Thalia lá, que era informante da Mysaria, já foi pro saco também, ela não aparece mais. E ele fala que ele mesmo arrumou novos criados ali. E isso é bizarro, né? Porque a rainha que devia escolher os criados dela, e aí ela fica com medo dos próprios criados, né? Aparece ela ali tomando banho e mandando a galera sair de perto, porque ela deve sentir que é um pedaço do Larys ali perto dela, né? Uma extensão do Larys, esses criados aí. E a gente volta pra Baía dos Naufrágios. A Rhaenyra escuta um pescador falando que encontrou algo. Eles gritam, asa de dragão. Aí ela dá um rasante com a Syrax lá, a galera sai voando, tudo. Ela desce daquele jeito bizarro da Syrax. Achei muito, assim, sem graça, parece um videogame. Eu senti que era um joguinho ali, não tirou totalmente a minha imersão. Não gostei daquele CGI dela deslizando ali de cima da Syrax, descendo daquele jeito. O jeito que a Rhaenys desceu pela cordinha foi muito mais fidedigno, foi muito mais real pra mim. Quando eu vi a Rhaenyra escorregando ali da Syrax, tirou um pouquinho minha imersão. Ai, nossa, que paia. Mas enfim. Aí ela foi lá, né, e encontrou a asa do Arax e a roupinha do Luke. E, cara, primeira vez que eu chorei no episódio, tá? Eu chorei 2 vezes nesse episódio e aqui foi a primeira vez, não sei se é porque eu sou mãe recentemente, né? Tô mais emotiva, mas foi bem pesado pra mim ali, ela encontrando as coisas dele e ali realmente cai a ficha dela, né? Estão mortos, os dois estão mortos e eu tenho que aceitar. Ele nunca mais vai voltar. E aí, quando ela chora, né, a Syrax sente também a dor dela e dá um grito ali, né, um murro, um rugido, sei lá, um berro, sei lá como que chama o barulho de dragão. Ela grita ali, né, também junto, igual quando a Rhaenyra tava parindo lá, né, e ela sentindo as dores também, então dá pra ver essa conexão bem forte dos montadores com o dragão logo aqui no primeiro episódio. De volta pra Fortaleza Vermelha, e o rei, né, trabalhando muito, saiu ali da reunião do Pequeno Conselho, agora ele vai lá pra Sala do Trono, né, pra atender a plebe, atender os lords, o povo, né? E aí eles estão anunciando, né? O Aegon entrou na Sala do Trono e um dos amiguinhos dele, né? O Leon Eastermont, fala o magnânimo, né? Aegon magnânimo, ele dá uma olhada assim pra ele, mano. Nem o próprio Aegon se acha um magnânimo. E depois o outro amiguinho dele, né, o Martin Hain, dá lá todos os titles, e ele vai entrando ali e atrás vem vindo o terceiro amiguinho, né, o Eddard Waters, que é o bastardo. Então tá aí os 4 patetas, né. O Otto recebe ele assim com a mesma expressão que ele recebe o Viserys durante aquela petição do Vaemond, sabe? Ele dá uma olhada assim meio bizarra pra ele subindo no trono de ferro, e o Vaemond senta lá, tipo assim, eu sou o reizão, eu sou o cara, bora lá, vamos começar essas petições que eu vou resolver todos os problemas do reino aqui agora. Ele tá tentando, né, gente? Ele tá tentando. E então vem ali um plebeu, né? Fala que a coroa levou 1/3, né, do gado dele. E aí o Aegon fala, não, tranquilo, a gente te dá de volta aí seu gado. E aí o plebeu fica super feliz. E o Otto sobe lá e fala, não, como assim? Você não pode dar de volta o gado dele? E aí, por que não? Não, a gente tomou o gado pra alimentar os dragões pra guerra. A gente precisa do gado dele. Ele, não, vamos devolver só desse cara aqui, né? Dos outros a gente não devolve, só ele que tá pedindo. E aí o
O Otto explica pra ele uma coisa meio óbvia, né? Quando um rei fala, todos escutam. Tipo, se hoje tem um plebeu querendo o gado dele de volta e ele sair ali e falar, nossa, o rei devolveu meu gado, amanhã tem 10 pedindo, depois de amanhã tem 100, no outro dia vai estar uma rebelião no reino porque querem o gado de volta. Então, o Aegon, né, pondera, fala, infelizmente não vou poder te devolver o gado. Aí o próximo chega ali, né, e reclama do preço do sal, fala que tá caro por conta do bloqueio da goela, que o sal vem de Essos e o sal tá ficando muito caro. O Aegon dá uma resposta curta, né, fala, relaxa aí, vou mandar a Veigar lá botar fogo no bloqueio, próximo. Aí aparece o Hugh, né, o Hugh Hammer, o Hugh Martelo, ele é um bastardo de um ferreiro, né, ele é ferreiro também, ele tá ali representando os ferreiros. Ele começa falando, né, que era uma honra apoiar o rei na guerra, construir armas para eles, mas que para construir um simples escorpião demoravam semanas. E aí ele pede para o rei pagar adiantado o serviço para eles conseguirem dar conta de toda a demanda. E o Otto já fica meio puto com essa resposta do Aegon, né? Fala, meu Deus, de novo o menino. E ele vai subindo lá para falar de novo, você não pode liberar o dinheiro pros ferreiros. E aí o Aegon já tá meio puto com o Otto, né? Ele fala assim, então, a plebe é muito importante, a gente depende de vocês para ganhar a guerra. Tipo assim, ponto final, nisso aqui você não vai mudar a minha ideia. E o Otto, então tá bom, ele dá essas escadinhas, né, sem falar nada. E aí ele agradece o serviço dos ferreiros, né, e pede pra continuar a produção. E a gente vê o Larys lá em cima também, né, observando a Sala do Trono, como ele já fazia lá na primeira temporada. A gente vê também o Queijo passando lá no fundo com o cachorrinho. Acaba as petições, o Aegon tá andando ali com os amiguinhos dele e o Larys interrompe ele e fala, nossa, eu lembrei do rei Harris quando eu te vi lá no Trono de Ferro. Nossa, você lida muito bem com o povo, assim como seu pai, o Viserys. E, tipo, dá uma inflada no ego dele, né? E fala, então, posso conversar com você um pouquinho em particular? Ele fala que o Otto tava controlando ele, né? Assim como fazia com o Viserys. E que o Viserys era conhecido por ser manipulável. E talvez o Aegon não queira ser conhecido dessa maneira também. E ele fala, né? Como, então, que eu não vou ser conhecido como meu pai foi, né? E o Larys dá uma solução muito simples pra ele, né? O Otto era a mão do teu pai. Tipo assim, escolha a tua própria mão, né? Acha um cara que vai te apoiar, que vai estar do teu lado, que você acha que faça sentido e dê o título de mão pra ele, simples assim. Vamos para os aposentos da Alicent, ela tá ali lendo uma mensagem, uma cartinha, não sei se ela recebeu, se ela tava escrevendo, tá ali. E ela tá meio brava com o Otto, né? O Otto entra no quarto, ela fala, pô, te chamei faz horas. Ele, então, foi difícil hoje, as petições e tal. E eles estão ali conversando sobre como foi a reunião do Pequeno Conselho. Ela tá explicando pra ele que ele foi um babaca de tirar a autoridade dela na frente dos meninos, pede pra ela não fazer isso, tenta insistir com ele, será que a gente tá do mesmo lado, a gente precisa se unir, se quiser vencer essa guerra. Aí ele fala, o que você acha, como que você acha que tem que terminar isso? E a Sonsa, mais uma vez, tem que terminar com o Aegon no trono e a Rhaenyra ajoelhada. Mano, da onde que isso vai acontecer? Isso não vai acontecer nunca. A Rhaenyra prefere morrer do que ajoelhar pro Aegon, isso não vai acontecer, e ela sabe disso. E aí o Otto fica assim, tá, então, mas pra isso acontecer, a gente vai ter que usar violência. Mas não precisa ser uma violência não justificada. A impressão que eu tenho é que ela fica com demagogia. Ela sabe que não tem como fazer os trem certo, com paz, bonitinho como ela quer, mas ela fica verbalizando isso pros outros acharem que ela é uma santa. O Otto confirma pra ela que sim, então eles têm o mesmo objetivo, e ela fala, então para de tirar de minha autoridade, eu sinto que você tem raiva. E ele fala, não, eu tô frustrado pelo que você fez, você ficou contra mim lá quando o Viserys morreu. E aí ela fala, olha, os meninos, eles sentem admiração pela gente ainda. O Aegon tá tentando te impressionar, né? Ele admira você como sendo mão de 3 reis aí. O Aemond, coitadinho do Aemond, ele só tá com raiva porque não teve a vingança dele. Como assim, Mona? Como assim? Ele matou o menino. Ele fez o Luke virar um lanchinho, um Dragon's Neck, né? O lanchinho de dragão de Vhagar. Como essa vingança aí não tá suficiente? Ele ainda não tá feliz? Ele ainda não tá feliz de ter matado o menino que arrancou o olho dele? Não é suficiente essa vingança ainda? Não... Aí ele... Gente, o maior absurdo de tudo é o Otto falando... isso foi um
capricho da juventude. Cara, comparou o assassinato do menino com um capricho de juventude. Fala que esse povo não é fora da casinha, não tem, sem noção. O Otto fala, né, que foi um erro, mas o importante é que ele é muito leal a nós, a família, a casa, o rei, né, isso é verdade, o Aemond é muito leal, e a Alicent fala, a gente tem que aproveitar, né, que eles ainda escutam a gente, você não pode ficar tirando a autoridade da minha fala, e o Otto concorda com ela, não, realmente, você tem razão, a gente precisa controlar eles, o que você sugere? Ela fala, vamos deixar o Aegon cansar de brincar de ser rei, e depois a gente volta a governar os 7 reinos, como a gente fazia lá quando o Viserys estava moribundo, e a cara de pau tem coragem de falar que não quer se entrar no trono de ferro, né? Lembra quando a Rhaenys perguntou pra ela, você nunca se imaginou no trono de ferro? Ela nem responde, né? Ela só fica olhando assim. Certeza que já se imaginou lá, com certeza. A inveja que ela tem da Rhaenyra, com certeza ela já se imaginou lá. Então a gente volta ali pra Pedra do Dragão, a gente vê 2 navios Velaryon interceptando aí um terceiro navio, né? Os marinheiros ali do Corlys invadindo o navio procurando por clandestinos, e o Eric entra ali e encontra a Mysaria, né? E ela fala, antes eram 2 de vocês, né? Que lembram que lá no 9º episódio, né? Ela encontra os dois estão procurando o Aegon, né? E ele leva ela presa pro Daemon. Daemon questiona ela, né? Ela ter vendido informações pro Otto e pergunta quem que fez ela fugir com tanto medo de Porto Real. Aqui eu entendi que foi o Otto que ela quis dizer, né? Que ela fugiu de lá do incêndio, né? E conseguiu se esconder nesse navio aí e tava fugindo pra Essos. E ele culpa, então, né? A Mysaria por ter... pelo Aegon ter sido coroado, né? Porque ela que encontra o menino e entrega pros Hightowers, mas é bizarro o Daemon achar isso. E ela só fala o óbvio, né? Fala assim, eu só quis ganhar dinheiro. Mais cedo ou mais tarde, alguém ia encontrar o Aegon. Ou ele ia voltar pra casa pra comer, ou como ele sempre fazia, sempre voltava pra casa, uma hora ele ia ser encontrado. Lembrando que o Aegon só fala que quer fugir depois que o Aemond fala pra ele, vão fazer de você rei. Até então ele não sabia que estavam querendo fazer ele de rei, então ele tava só bebendo, se divertindo, ia voltar pra casa e aí sim iam pegar. Então a Mysaria, estando ali ou não, não ia fazer muita diferença pro estopim da guerra, ela só... acelerou o processo, né? E aí o Daemon continua culpando ela, fala que essa atitude dela fez os verdes roubarem o trono, fez a Rhaenyra perder o filho dela, né? No caso, a Visenya, né, a bebezinha que ela perdeu ali quando recebeu a notícia, né, que o trono estava sendo usurpado, e fica culpando a Mysaria, não sei porquê, a Mysaria, você só tá com raiva porque os seus inimigos não estão ao seu alcance, e como eu tô aqui, né, que eu já fui presa, você tá querendo descontar tudo em mim, mas tipo, mano, não sou culpada. Ele tá desesperadamente tentando achar um culpado, sabe, tá tentando culpar a Rhaenys, tá tentando culpar a Mysaria, e a Mysaria fala que foi só um comércio, só uma transação, e que ela não trabalhava mais pra ele, muito menos agora que ele tinha tentado matar ela. Aí o Daemon pergunta o que ela tem mais de informação e ela fala que não tem nada pra ele. O Daemon sai dali e fala pra deixar ela trancada nas celas e tratar ela como traidora. E aí o Eric fala, então, a mulher diz a verdade. E o Daemon, o que você tem a ver com isso? Ele, é uma questão de honra, né? Tô falando a verdade. E o Daemon, foi honra que deixou você sentado lá, plantado, sem fazer nada, enquanto os verdes usurpavam o trono. E ele, não, eu tenho muita vergonha disso. Mas pra tentar me redimir, eu abandonei a guarda real e tô aqui do lado da verdadeira rainha. E aí o Daemon fala assim, você jurou proteger a família real, não sei o quê. E ele questiona o Daemon, mas quando a família real tá tentando se matar, quem que eu vou proteger, né? E aí isso cala o Daemon. Eles ouvem a Syrax chegando, né? E o Daemon já vai lá reúne o pequeno conselho, né? O Eric já tá ali anunciando a Rhaenyra entrando no pequeno conselho. Quem que tá presente ali no pequeno conselho, né? Os 3 guardas reais que ficaram do lado dos pretos, né? O Steffon Darkling,
o Laurent Marband e o próprio Eric Cardew. Então eles estão ali no pequeno conselho, e estão também as duas meninas, né, as enteadas dela, a Beyla e a Rhaena. A Rhaenys tá ali também. Quem são aqueles homens em volta da mesa ali, né? Tem o grande mestre Gerardes, que é fácil de reconhecer por conta da vestimenta, né? E tem 4 outros lords ali em volta da mesa. O primeiro que aparece ali é o Simon Staunton, do Pouso de Gralhas, e o Alfred Brum, que é um cavaleiro de uma casa lá das terras ocidentais, ou seja, da região dos Lannisters lá, não sei o que ele tá fazendo aí, mas tá aí. Temos também aí o Gormon Massey. O Gormon Massey é de Baile Pedra, né, ele fica ali onde tá tendo o bloqueio da Guela também, no gancho Massey, né, ele fica próximo ali a Deriva Marca e Pedra do Dragão. E o 4 Lord que tá ali é o Bartman Skeltiger, né, da Ilha da Garra. Então, todo mundo ali pertinho, né? Pedra do Dragão, Deriva Marca, Ilha da Garra, Gancho Massey, né? De Baile Pedra. E esse Lorde aleatório lá das Terras Ocidentais, né? Essa casa Brum aí. Então ela tá entrando, né? No pequeno conselho com o Eric anunciando. E o Daemon chega pra cumprimentar ela, pergunta se ela encontrou o que procurava. Ela faz que sim, só acena com a cabeça. Vai contornando a mesa, né? Enquanto isso o Daemon tá falando que vai voar pra Harrenhal pra conseguir o apoio lá das terras fluviais. A Rhaenys já dá atualização da Batalha da Guela, falando que o marido dela, o Corlys, já fechou lá tudo, e ela não dá atenção, ignora todo mundo, ela só chega e fala a única frase dela do episódio inteiro, né, pra todo mundo prestar atenção e dar bastante ênfase, né, ela só fala, eu quero Aemond Targaryen, e nisso o olhinho do Daemon brilha e ele finalmente feliz de que ele tem o aval da rainha pra sair matando geral, né, assim, matando geral não, mas deu carta branca pra ele atacar os verdes, no caso. O Daemon já sai dali, já vai pra cela, procura a Mysaria, pergunta ali, fala, você conhece uma galera ali, né? Com certeza você tem algum espião aí dentro da Fortaleza Vermelha. E ela, Daemon, eu não sou mais sua escrava, né? E ele, então vamos fazer um acordo, um trato, uma transação, assim como você fez lá com o Otto. Você me conta essa informação e eu te dou a liberdade. Agora nós vemos o Jace, né, entrando no aposento com a Beyla, né, de encontro com a Rhaenyra. Ele tá bastante emocionado, né, e tá indo ali dar atualizações da guerra pra rainha, fala que o Vale tá do lado dela, né, que a Jaime Arryn só quer um dragão pra proteger o Vale, e que o Cragon Stark vai mandar 2.000 homens e tal. E aqui é a segunda vez que eu chorei no episódio, né, porque ele tá muito emocionado, ele tá com a voz embargada, ele tá tentando não chorar, tá tentando ser um príncipe, né, não um filho. Ele tá tratando ela como rainha e não como mãe. E ela, né, não quer saber disso. Ela levanta e trata ele como filho, né, abraça ele, consola ele. E foi muito forte essa cena pra mim, chorei bastante também. Mas foi nessas 2 vezes aí, tá? Voltando pra Porto Real, a Alicent tá entrando no septo, lá onde ela faz as orações dela. E ela acende 3 velhinhas pra mortos, né? Allery Florent, que a gente aqui conhece, o nome da mãe dela, finalmente, né, passou a primeira temporada inteira a mulher sendo citada e a gente nem sabia o nome dela, então aqui ela cita o nome da mãe dela, cita o marido morto também, né, o corno, o Viserys Targaryen, e cita também o Luke, que assassinado pelo filho dela, né, uma grande de uma hipócrita, mas enfim, tá ali rezando por eles. Ao mesmo tempo acontece o velório do Luke lá em Pedra do Dragão, né. Pra mim não achei emocionante essa cena, não me pegou, tá? Apesar da ótima atuação da Emma Darcy, eu achei o corte das cenas muito ruim, me tirou a imersão. Eu falei, nossa, mas a Rhaenyra tá com uma cara e de repente corta pro outro lado, ela tá com outra expressão diferente, não gostei muito não. Mas enfim, ela vai ali, joga a roupinha dele, o Jace também, o Joffrey vai ali, joga um brinquedinho e tal, mas não curti o Jace pegando na cabecinha do Joffrey, assim, também achei meio estranho, meio robótico, não curti. Ali também tá a Rhaenys, o Corlys, a Beyla e a Rhaena, né, a Rhaena tá emocionada, mas, cara, o noivo dela, né, que já tá há um tempo prometido aí pra ele,
deu uma choradinha ali, uma emocionadinha, achei que podiam ter explorado mais a personagem, ter dado uma fala pra ela, pelo menos, né, sentir o luto do Luke, bom, quem sabe no próximo episódio apareça alguma coisa, mas achei bem fraquinho, e esse velório não foi muito emocionante pra mim, não, mas enfim, aconteceu ali. Outra coisa que eu não gostei foi a reação do Joffrey. No livro é incrível, né, como o Joffrey reage. Ele fica furioso, ele quer na hora montar no dragãozinho dele e ir lá matar o Boros Baratheon, que fica bravo, quer pegar o Aemond, e aí o Corlys e a Rhaenys têm que segurar o menino e tal. E aqui o menino não tem nenhuma fala, né? A gente nem ouviu a voz dele, não... Achei que não precisa, não quer gastar com mais um dragão, né? Faz uma cena diferente, faz uma cena dele revoltado, dele batendo em alguma coisa, tipo o Robb lá, dando espadada naquela árvore, bravo que tinha matado o Ned, alguma coisa assim, sabe? Mas o menino jogou um cavalinho ali, encostou no ombro do irmão, achei bem apática a reação dele em comparação com o livro. Parece, né, o Daemon com seu capuzinho, chegando com um barquinho ali escondido em Porto Real. Ele vai ali num portão e chama um guarda dos mantos dourados, né? Ou seja, ele era comandante dele antigamente, né? Antes de ser expulso da cidade pelo Viserys. E aí ele reconhece na hora o comandante, né? E o Daemon fala, tô ligado, você não gosta dos Hightower, né? Ele, foda-se os Hightower. E abre o portão e deixa o Daemon entrar. E aí, então, ele pede pro Sangue, que é esse guarda, né, ajudar ele a encontrar o Queijo, que é o informante da Misária, né? Foi a Misária que falou sobre o queijo, né? Então, o Daemon conhece o Sangue, a Misária o queijo, e aí ele encontra ele lá, né? E o queijo tá fazendo o quê? Tá comendo queijo, né? O Daemon fala que ficou sabendo pela Misária que ele era um dos caçadores de ratos do Aegon, e aí o queijo não dá muita moral, né, pra ele, tá ali comendo um queijinho e fala, mas eu fiquei sabendo que a Misária tá morta, como que ela te falou isso? Aí ele, foi o fantasma dela que me falou que você conhece muito bem a Fortaleza Vermelha. Ele, os túneis de Maegor? Conheço melhor do que o formato do meu pau. Ele fala que, fiquei sabendo que você gosta de aposta, como que tá suas dívidas aí, e oferece grana pra ele ir lá entrar na Fortaleza Vermelha e matar o príncipe, né? O queijo fica meio chocado. Como assim? Ele tá pedindo pra eu entrar e matar o príncipe? Aí o Daemon, o príncipe, um do cabelo prata, um olho só, você deve saber quem que é. E aí ele fala que depois que ele tiver a cabeça do Aemond, né, ele entrega a outra metade do ouro pra ele. O Daemon até alerta eles, né, pra se prevenirem, porque o Aemond era bom de briga, e o queijo pergunta, né, e se a gente não encontrar o Aemond, o que a gente faz? E a cena corta, né, mas a gente fica sabendo lá no final do episódio que o Daemon falou o nome do episódio, falou um filho por o filho, porque o Sangue fica repetindo lá, né, queremos um filho, ela não é um filho, ela parece um filho pra você, ou seja, o que o Daemon respondeu? Que se não encontrarem o Aemond, matem algum filho. Continuando, né, o Cole e o Aemond estão conversando ali num aposento, né, e o Aemond fala que eles perderam muito tempo com penas e corvos e tudo mais, e que eles deveriam ir pra guerra, né, que o Cole deveria liderar o ataque por terra enquanto ele iria pelo ar, e que em poucos dias eles iam dominar ali as terras da coroa e tudo, e o Cole fala que quem sabe se eles fizerem uma petição em particular com o rei, eles consigam isso. Olha só, né, as duas caras do Cole, ensinando o filho da amante dele a ir contra ela, né, que cobrinha. Depois a Rhaenyra, que é a aranha peçonhenta, né, meu querido? Ele cita também Rosby e Stokeworth, que são dois castelos importantes aí mais pra frente na batalha. Eles são castelos os mais próximos ali de Porto Real, e ele comenta que eles precisam, né, de Rosby e Stokeworth pra conseguir se manter seguros ali, porque se esses dois castelos fossem dos inimigos, iam complicar um pouco pra eles, né, pra segurança deles. O Cole pega duas moedinhas ali, né, e colocam em cima do mapa onde fica a região de Rosby e Stokeworth, e a gente vê que também tem uma moedinha lá na região dos Lannisters, né, nas terras ocidentais.
Também tem uma moedinha ali nas Terras da Tempestade, né? No Baratheon. E o que o Aemond faz? Ele pega e reúne essas moedinhas tudo ali em Harrenhal, né? Então é o plano dele. Pegar o exército dos Robbs e dos Stokeworth e se unir com o exército dos Lannisters ali nas Terras Fluviais, né? Na região de Harrenhal. Então o Cole concorda, né? Com a estratégia ali do Aemond. Ele fala que é um bom plano. E o Aemond lembra ele, né, que o Aegon é manipulado pela mãe e pela Alicent, né? Ele chama o vô de Otto, a mãe de Alicent, né? E fala que a mãe tá com raiva e fala que os dois aí vão querer evitar usar os dragões nesse início aí da batalha. E pela conversa aqui, pelo diálogo dos dois, a forma com que o Aemond fala com o Cole, no meu entendimento, mais uma vez, é só uma sensação, né? É de que o Aemond já sabe, tá? Que o Cole e a Alicent têm um caso. Inclusive, eu já tive essa sensação lá naquela cena em que os dois estão saindo pra procurar o Aegon, né? Que ela pede pros dois procurarem o Aegon no episódio da temporada passada. E o Aemond dá uma olhada estranha, assim, pros dois. Então, pra mim, ali, ele já sacou que os dois estavam tendo um caso, entendeu? E aqui também eu tive a mesma sensação nesse diálogo aqui com o Aemond e o Cole. E aí o Cole pergunta por quê, né? Por que ela tá com raiva, com tanta raiva? O Aemond explica, né? Por que ela tá com raiva. Ele fala, é porque eu iniciei a guerra. Eu fui lá e matei o filho da amiga dela, né? Quando ela fez de tudo ali pra usurpar o trono. Eu arruinei o plano dela, né? Por isso que ela tá brava. E essa aqui, né, é a quarta vez, agora por alguém do lado dos verdes, que é citado que o trono foi usurpado. O Cole elogia a Alicent, né? Eu tenho a sensação de que aqui ele tá meio que se colocando no lugar da Alicent, lembrando tudo que ele passou nas mãos da Rhaenyra, né? Então ele fala, ai, a Alicent tem um coração gentil, enquanto a Rhaenyra é má, né? É uma aranha astuta que atrai as pessoas pra teia dela e depois envenena e tudo. E eu tive a sensação de que ele tava meio que desabafando disso, meio que falando assim, o que ele sentiu que a Rhaenyra fez com ele. E o Aemond, né, só finaliza ali falando que a Alicent é uma tola, pois ela tem amor pelo inimigo. Eles ouvem a porta abrir, né? E vocês percebem que na hora o Aemond, ele já fica meio assim em posição de ataque. O Cole até pega a espada dele e meio que se arma assim. Por quê? Porque eles estão em alerta, né? O tempo todo eles podem ser atacados. Alguém pode chegar pra querer vingança ali pela morte do Luke. Mas é o Otto, né? Então o Otto entra no dormitório, ali no quarto, né? E pede pro Cole se retirar, que ele quer conversar com o Aemond. E eu achei maravilhoso esse diálogo, né? Eu sou apaixonada pelo Aemond, pra mim é o melhor dos verdes. E ele, aqui não, queridinho. Este aqui, vovó Otto, o senhor não manipula. Gente, a cara de frieza que o Aemond fica encarando ele, tipo assim, tenta de novo, velhote, me manipular, tenta mandar no que eu tenho ou não que fazer, ou falar, ou como agir pra você ver. Então o Otto entra, né, dá uma olhadinha no mapa ali e viu que os dois estavam planejando alguma coisa pra guerra. Ele fala assim que seria uma preocupação se ele soubesse que o Aemond tava armando ou planejando alguma coisa sem o conhecimento da mão, ou sem o conhecimento do rei. O Aemond fica meio olhando com uma cara de paisagem pra ele, assim, e o Otto fala, mas eu entendo a sua impulsividade, eu também já fui jovem e tudo mais, e o Aemond dá um tora nele, só fala assim, eu quero servir a minha casa, o meu rei, a minha família, o meu irmão, tipo assim, tora ele assim, você tá viajando aí, meu senhor, eu só estou fazendo o meu papel de príncipe aqui, de próximo na linha do trono aí, na coisa de sucessão aí, porque agora, gente, na série, né, depois do Jay Harris morto, iria pro Aemond, né, o trono, pra quem iria? Não tem o Maelor, e as mulheres não pegam o trono, né, de acordo com o rolê deles aí, então o Aemond é como se fosse o Daemon do Viserys, né? É o próximo ali
na linha de sucessão. Ele fala, né, que o Aemond e a Vhagar são a maior arma que eles têm, mas que existem algumas peças ali do tabuleiro, né, do mapa, do jogo, em que o Aemond ainda não era capaz de enxergar, não era capaz de ver. E então ele promete, né, que o Aemond vai ter a vingança dele. Eu quero entender que vingança, meu Deus, ele ainda não se vingou, não tá bom ter matado o Luke, ele quer mais vingança? Tipo assim, o cara arrancou meu olho, eu vou matar a família inteira dele, é isso? Como assim? Não foi realizada? Não tá satisfeito ainda de ter matado o menino e o dragão dele? Misericórdia, hein, Aemond, por favor. E aí o Otto ainda fala assim, você tem que conter os seus impulsos, você tem que se manter no controle, porque o seu irmão não é capaz disso. O seu irmão não consegue se controlar. Entramos então na sequência final, né? Onde a gente vê o Sangue e o Queijo entrando pelos túneis, ali pelo esgoto, mais ou menos, ali da Fortaleza Vermelha. Aí, de repente, eles estão lá nos labirintos, lá embaixo. E aí eles estão passando por dentro ali já do castelo, atravessando a sala do trono, né? O Queijo avisa, aquele ali é o rei, tipo, olha, não chama atenção, não encara ninguém, tipo, mantém a cabeça baixa e tenta não chamar atenção pra atravessar esse rolê aí. E o Aegon tá lá com os 3 patetas dos amigos dele, né? E eles estão lá decidindo como que ele vai ser chamado. Magnânimo não, porque ninguém sabe que é magnânimo. Então Aegon forte. Não, forte, Strong não. Strong já é meu sobrinho. E estão lá, né? Falando bobeira. Perguntam se ele prefere ser amado ou ser temido. Ele fala que precisa ser os dois. E ele fala também em relação à mãe e ao avô, que acham que ele é uma coisinha indefesa, uma coisinha frágil. E o Eddard Waters, né, o bastardo ali, que é amigo deles, que também tá ali, fala, não importa o que eles acham de você, o que eles falam de você, você que é o rei. E o Aegon fala assim, pelo menos o Aemond é leal. Então, enquanto eles estão falando muita borracha ali, o Sangue e o Queijo pegam e atravessam ali a sala do trono, né, disfarçando, atravessam ali e chegam achei meio estranho aqui na série, não entendi muito bem, eles falam de subir, né? Vamos subir, a realeza mora lá em cima. Mas, na verdade, a realeza mora dentro da fortaleza, né? Que moram dentro da fortaleza de Maegor, que fica dentro da Fortaleza Vermelha. E aí, no livro, pelo menos, é ali que o Queijo fala que não conhece, que não sabe andar, né? Dentro da Fortaleza de Maegor. E aqui, parece que eles estão subindo uma escadaria, talvez na Torre da Mão, mas a Torre da Mão não é dentro da Fortaleza de Maegor, só que dentro da Torre da Mão tem túneis que dá pra acessar os aposentos, então eu não entendi muito bem que lugar que é esse que eles chegaram, mas eles falam de subir, né? Temos que subir, e o Queijo fala, tipo assim, ali em cima, vai lá e mata o cara, e ele fala assim, não, você vai lá comigo, né? E ele fala assim, não, eu vou mostrar o caminho, o resto do rolê é com você. E o Sangue vai lá, enforca ele e fala, meu irmão, eu mato você aqui e fico com a sua parte do dinheiro. Você vai entrar lá comigo sim. E o Queijo explica, né, que é proibido subir lá, porque lá já tem os caçadores de ratos que são especificados pra ficar próximo ali à família real, né, lá dentro perto dos aposentos, no caso, ou dentro dos aposentos deles. O Queijo fala, beleza, eu vou entrar, mas lá dentro eu não conheço. Ou seja, lá dentro a gente tá perdido, a gente tem que procurar, tem que vasculhar. E ele mete o bico no cachorro que tinha acompanhado eles, né, pro cachorro ir embora e segue. Como que eu vou explicar esse rolê? Por que ele chutou o cachorro? Pode ser que porque o cachorro conhecia até ali também. Dali pra frente o cachorro não ia ajudar ele a encontrar algum lugar, porque também não conheceria o lugar assim como ele. Ou se não, ele chutou o cachorro pra sair porque iam reconhecer que o Queijo e o cachorro nunca tiveram lá dentro da Fortaleza de Maegor. Talvez o cachorrinho chamasse atenção. Não entendi, mas por algum motivo ele tocou o cachorro pro cachorro vazar dali e os dois seguiram sozinhos. Eles passam exatamente ali por aquele quarto em que o Cole e o Aemond estavam agorinha, planejando a guerra. Eles passam por ali, né? O Sangue até recolhe as moedinhas que eles estavam colocando no mapa. E o Queijo fala que quer voltar e tal, que tá com medo. E o Sangue lembra pra eles, sem cabeça, sem ouro. A gente precisa da cabeça do príncipe pra receber a segunda parte do pagamento. Parece não sei se é tapeçaria ou se é uma pintura, um quadro, que trem que é aquele lá na parede, né?
pra mim é o Balerion tacando fogo em Harrenhal, que ele fica olhando lá na parede. O Sangue fala pro Queijo armar uma armadilha de ratos pra disfarçar, né? Pra fingir que tá ali trabalhando. E ele sai, vai pra outro aposento, continua procurando, dá de cara com uma criada. Essa parte é bem intensa, né? A gente tem a sensação de que ela vai gritar, que ele vai atacar ela. Mas não, ele finge também que tá armando uma armadilha de ratos ali. A moça se retira. E aí ele vê uma penumbra passando assim, começa a perseguir, né? E quando ele escuta o Queijo falando, né, quieta, não se mexa e tal, e ele vai, segue a voz do Queijo, e quando ele chega lá, né, ele dá de cara com o Queijo com a faca no pescoço da rainha, né, da Relina. O Sangue pergunta, né, se ela tinha cara de filho, como o Daemon tinha pedido, que ela não era filho, que era pra soltar ela, que não adiantava, e aí o Queijo fala, não, olha ali, aponta os berços, né, onde estão os gêmeos, onde estão as crianças. O Queijo fala, pega a cabeça, vamos vazar logo daqui e tal, e aí o Sangue já vai lá na hora, assim, e fala, pô, mas qual que é, né? Quem que é o menino? E aí ele fala assim, olha qual que tem pau aí, não sei o quê. E aí, em vez dele mexer, né, com as crianças, porque vai que ele vai olhar a roupa ali, a criança começa a gritar, sei lá, fazer escândalo, ele fala, a mãe sabe. Manda ela falar aí quem que é o menino. E a Relina, né, na inocência dela, eu não sei, no nervosismo também, né, ela tira o colar, né, oferece o colar dela, fala que ele é muito valioso. O Sangue só cata o colar e fala, eu preciso de um filho. E aqui fica bem claro, né, o que o Daemon falou lá quando o Queijo perguntou, né, se a gente não encontrar o Aemond, o que a gente faz? Tragam a cabeça de um filho, né? Aqui 2 vezes já o Sangue falou, o Queijo tá falando também, que é isso que o Daemon quer, a cabeça de um filho. E o Queijo ameaça, né, ferir todo mundo ali, se ela não falar quem que é o certo e tudo mais, quem que é o menino. E ela aponta pro Jaehaerys, e o Sangue fica assim, não, ela não apontaria tão fácil assim pro herdeiro do trono, ela tá apontando pro menino errado. E aí a expressão da Relina é de tipo, devia ter apontado a menina, né? Estou entregando o herdeiro do trono. Ela percebe aqui que podia ter mentido. E o Queijo percebe na expressão dela. Ela falou, não, ela não tá mentindo, ela tá falando a verdade, este é o menino. Aí, ao final de tudo, né? Eles vão ali, arrancam a cabeça do Jaehaerys. Bizarro aquele barulho lá. E ela só pega a menina, assim, né? Abraça e sai. Até aqui eu entendo completamente, tá? Porque eu já fui feita de refém com um rifle na cabeça. Eu tava com 2 crianças comigo, uma de 5 e uma de 3 anos, meus priminhos. E, assim, a gente trava, tá? A gente congela. O meu maior pânico era as crianças chorarem, quererem sair dali, fazerem alguma coisa. Eu não consegui controlar as crianças e aí começar a deixar os bandidos, né, os criminosos ali nervosos ou sei lá, alguma coisa assim. Então eu entendo essa reação da Relina dela num primeiro momento ter ficado em choque e ter travado. Tanto que quando esses caras saíram, né, da farmácia que a gente estava sendo feito de refém, eles saíram e o pessoal começou a se mexer, a conversar, assim, abrir a porta, meio que ir pra calçada e pegar nos telefones pra ligar pra polícia. E eu fiquei ainda uns 5 minutos, assim, travada com as crianças no chão. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia, porque eu tinha a sensação de que eles iam voltar, ou de que eles estavam olhando ainda e que, sabe? Trava, gente, trava, não tem jeito. E foi a sensação que eu tive com ela, né? Porque ela pega a menina e sai meio travada, assim, meio que segurando a boca da menina, assim, no ombro pra menina não chorar, não gritar. Eu sinto que ela tá querendo meio que calar a menina, assim. Só que aí eu não entendo por que depois de andar tanto, porque ela não anda pouco, né? Ela anda muito e não grita por socorro, não pede ajuda. Talvez ela imaginasse que, sei lá, o castelo todo está sendo invadido por vários inimigos, né? Então não vou gritar porque eu vou chamar atenção, vai vir alguém me matar e matar minha filha. Não sei explicar, mas a questão é que ela não pediu ajuda e isso foi estranho, né? Porque eu acredito que minha reação, né, se eu tô saindo com uma criança ali no colo de uma situação dessa e eu já me afastei um pouco, eu vou começar a gritar, eu vou começar a pedir socorro, a pedir ajuda, sabe? E ela não, né, ela fica travadona, entra ali no quarto da mãe e a gente vê que ela tá tentando ir pra algum lugar e aí ela lembra do quarto da mãe e volta falando, tipo, ai não, minha mãe tava mais perto, né? Então vai ali pro quarto da mãe, ela pega a mãe e o Cole no ato, né, e nem se sobressalta por isso, porque ela tá tão
tão em choque com o que acabou de acontecer, né? E aí a Alicent percebe que tem alguma coisa de estranha, pergunta o que aconteceu e ela fala, né? Mataram um menino. E muita gente tá falando, nossa, mas a Pia Sabão não demonstrou emoção nenhuma, não gostei da atuação e tal. Mas, gente, foi a construção do personagem dela. Ela é uma pessoa que não é, assim... Ela não tem o psicológico dela exatamente normal, igual todo mundo. Ela tem as visões dela, ela se comporta diferente. Ela tem alguma coisa ali que... Alguma coisa psicológica que tira ela da normalidade. Então, como que você vai pedir que uma pessoa, assim... reage de uma maneira ou de outra? Nessas situações, elas reagem de maneiras completamente diferentes. Ou ficam completamente alheias ao ambiente, ao que está acontecendo, ou ficam extremamente nervosas. Então, assim, acho que não dá pra julgar, falar que foi uma atuação ruim. Não foi uma atuação ruim. Eu acho que teria sido uma atuação ruim. Acho que se ela fosse uma pessoa normalzinha, ela teria agido diferente. Teria, de repente, gritado, ter chorado, ter se descabelado e tudo mais. Mas a gente sabe que ela tá sofrendo do jeito dela. Então, gente, é isso. Foi o resumo do primeiro episódio. Eu espero que vocês curtam, tá bom? Deixa o like aqui. E semana que vem a gente se vê com a análise do segundo episódio. Beleza? Se não for inscrito, se inscreve, deixa seu like, comenta aqui se vocês acham que eu falei alguma coisa errada, se vocês têm alguma informação a trazer, tá bom? E é isso, meus queridos. Valar do Raires. Até a próxima.